Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a acreditar em uma mentira? E o pior, essa pessoa ainda defender o outro que está mentindo para ela. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse vídeo. Quero falar com vocês hoje sobre uma série que eu assisti na Netflix chamada Desobedientes. E eu achei uma série muito interessante no ponto de vista psicológico. Então, eu vou falar aqui com vocês sobre 5 pontos que eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre essa questão psicológica. E aí, de antemão, já falo para vocês que não vou me atentar tanto ao roteiro, a série em si, né? Explicar a série em si. Não, né? Não é um vídeo falando um feedback sobre a série. Mas eu quero trazer numa visão psicológica como a gente pode analisar essa série, trazer alguns pontos interessantes, como também, né, saber se você concorda, se você não concorda, se você tem algum outro ponto a acrescentar. E se você ainda não assistiu essa série, que possa assistir, é uma boa indicação. Apesar que já falo logo, né, que eu não gostei muito do final, entendi, né, o contexto, mas eu acho que poderia desenrolar mais um pouquinho, poderia fechar algumas pontas que ficaram soltas, na minha opinião. Não sei se terá uma segunda temporada, mas enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. Estou aqui até com o roteiro, porque eu não sei você, mas séries muito rápidas, por exemplo, com somente uma temporada, com poucos episódios, eu sou muito ruim para gravar nome. Então eu sei quem é o personagem, eu sei o que ele está fazendo, mas o nome dele eu não me recordo. Então estou aqui com um roteirinho para poder trazer as informações corretas para vocês e a gente conversar um pouco sobre o que essa série nos mostra sobre ambiente, sobre manipulação, sobre comportamento humano. Então bora lá. Como eu já falei, né, eu não concordei muito ali com o final, mas só para contextualizar, né, um pouquinho, a série Desobedientes, ela foca em duas adolescentes que, pelo senso comum ali da série, elas são, vamos dizer assim, passíveis de conserto, né? Elas têm alguma coisa ali que não estão encaixando na sociedade e são levadas para um instituto que promete essa reformulação, né? Por isso o nome Desobedientes. Então, esse contexto, né, que essas duas adolescentes são a Leila e a Abby, elas são levadas a esse instituto lá em Taupines para poder ter essa reformulação, né? Para ter esse conserto de acordo ali com as pessoas daquele ambiente. E aí o lugar, obviamente, né, faz uma propaganda num sentido de reabilitação, mas o que a gente vê é um controle psicológico em cima daqueles adolescentes que estão ali naquele ambiente. Então, eu até destaquei aqui que o sistema lá desse instituto, ele funciona muito como um sistema coercitivo, né? A gente vê muito esse termo lá na disciplina de psicologia social. E aí a gente sabe que é uma ficção, né? Em alguns momentos, logo no começo, eu pensei, eita, será que vai falar sobre hipnose? Será que vai trazer, né, algo ali interessante sobre esse assunto? Mas obviamente que o que a gente vê na série é uma coisa extremamente aumentada. Obviamente a gente está falando de cinema, então tem todo um contexto ali fictício. Não se atentem a isso, mas é interessante a gente falar sobre, porque o controle também passa por isso, né? Então, bora lá. O primeiro ponto que eu quero falar sobre vocês é a base da manipulação psicológica, né? E aí eu já coloquei aqui Evelyn.
Evelyn é o nome da líder do instituto, né? E ela usa emoções como o quê? Culpa, medo e também o sentimento de isolamento, né? Esses três sentimentos, essas três características, vamos colocar assim, elas juntas, elas dão uma ferramenta de controle sobre quem está ali, tá? E aí, como eu falei, na psicologia social, que a gente fala, né, sobre o controle coercitivo, que ele fala o seguinte: quanto menos autonomia, mais dependência emocional e principalmente cognitiva. Tem alguns momentos da série que vocês devem ter percebido, né? Duas situações. A primeira, quando o adolescente está ali se comportando, está ali naquele contexto favorável, né? Regulado, vamos dizer assim, ele pode participar de um momento de música. E esse momento de música é alguém do próprio instituto tocando violão. Ou seja, até na questão de música, né, que a gente sabe, quem nunca escutou uma música e lembrou de algo positivo, de algo negativo, né? Até a programação neurolinguística fala muito sobre gatilhos, né? E a música é um gatilho muito forte. Até isso eles são privados lá. Tem outro momento da série que acontece uma rebelião e nessa rebelião eles encontram um depósito, um arquivo com as coisas pessoais de cada um. Então, quando eles veem aquilo, eles se reconectam a várias situações, né? A maioria positiva, mas como vimos, né, algumas negativas também. Então, esse controle, ele favorece a manipulação, né? Principalmente ali a manipulação psicológica. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe que a forma como a gente age diante da situação, ela é totalmente interpretativa. Então, o que importa não é o que acontece, mas sim como você reage àquilo que aconteceu. Né? Com a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, nos mostra isso através do modelo cognitivo. Né? Se você já passou por uma sessão de terapia, com certeza você já ouviu falar nisso que eu estou mencionando. E até podemos falar sobre isso em outro vídeo, mas essas emoções intensas, como medo, como culpa, elas reduzem o pensamento racional, né? A neurociência também fala muito isso, né? Quando a amígdala cerebral, né? Ela é hiperativada pelo medo, então o nosso córtex pré-frontal ele diminui ali o seu processamento, o seu raciocínio, né? Então você fica com aquele sentimento ali conduzindo as tuas ações. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, o ambiente, o papel do ambiente no comportamento. Isso aqui é um tema, né, que quem acompanha a neurociência, quem acompanha a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, sabe muito bem do papel do ambiente no comportamento humano. Então, a série mostra que o ambiente ele é determinante para o comportamento daqueles adolescentes ali dentro do instituto, né? Lá em Taupines, não é controlado somente, né, a questão dos vínculos, como eu citei anteriormente. É controlado a alimentação, é controlado o sono, é controlada a rotina. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não sabe que só o sono já traz prejuízos para você enquanto ser humano, caso você não tenha ali um sono de qualidade, imagine você num contexto, né, de privação de sono, de alimentação e de rotina, sempre regrado ali em tudo que o Instituto está falando. Então, só esses aspectos aí, a gente já sabe que o cérebro ele vai mudar a forma de reagir, porque em algum momento ele vai entender aquilo como rotina, e você começa a entrar no modo de que aquilo que você está vivendo é o novo normal, vamos dizer assim.
Então, é um tópico bem interessante para a gente ficar também como ensinamento, né? E aí eu falei até na questão da TCC, né, que a gente interpreta o que acontece conosco de uma forma e nem sempre aquela forma ali pode ser a forma de fato que aconteceu a realidade, né? A gente capta o que acontece através das nossas cognições e a gente interpreta de acordo com as nossas crenças. Então nós temos crenças que determinam como a gente age. E se essas crenças elas não tiverem adaptativas, se elas não forem crenças que vão fornecer uma maior qualidade de vida para a gente, provavelmente vai trazer prejuízos para o nosso comportamento, para o nosso pensamento, né? O nosso raciocínio como um todo. Então, eu até destaquei aqui, pessoal, que a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com ambientes tóxicos. Tem pessoas que já passaram por isso, infelizmente, né? E até trago aqui alguns contextos também que eu vejo enquanto RH num contexto empresarial, né? Então a gente tem, infelizmente, empresas, né, que têm um ambiente tóxico e os colaboradores eles começam a adoecer por causa desse ambiente. Então percebam o quanto o ambiente ele é importante para que a gente possa, de fato, ter uma qualidade de vida maior e bem mais positiva, né? Vamos dizer assim. O terceiro ponto que eu trago aqui para vocês é justamente a lavagem cerebral e a reconstrução da identidade que a gente vê também na série, né? A Evelyn, que é a líder lá do instituto, ela meio que manipula a memória dos alunos daquele local, né? Fazendo com que eles acreditem em culpas que talvez eles não tiveram. Esse, inclusive, é um dos pontos, né, que eu não gostei tanto do final, porque a série deixou algumas pontas soltas, inclusive de situações que acontecem lá, né, com uma das duas personagens principais que eu citei no início. E a gente não sabe se aquilo que ela está vendo é real ou não, né? Mas através ali de um processo que ela foi inserida, ela acredita que exerceu algo sobre a irmã, né? Vamos falar assim para não dar spoiler. Fez algo contra a irmã. Então, a Evelyn, ela manipula, né, os adolescentes. E outra coisa interessante também que eu lembrei aqui agora para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a gente enquanto adolescente, quando estamos na fase de adolescência, o nosso córtex pré-frontal, ele não está ainda totalmente desenvolvido. Ele vem desenvolver lá para os 21, né, 20, 21, 22 anos de idade. Então, essa fase de adolescência, que o nosso córtex pré-frontal ele não está totalmente desenvolvido, é uma fase que a gente vai estar mais propenso a impulsos, a manipulação, a querer coisas novas, né, atrás de dopamina muito fácil, justamente porque o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável ali pelo raciocínio, pelo processamento, né, pelo planejamento, ele não está totalmente desenvolvido ainda. Então percebam que até isso facilita para aquele controle daquele local, né? Para aquela manipulação do local. E eu até anotei aqui, o cérebro ele faz algo parecido, por exemplo, como distorcer memórias. Eu acredito que em algum momento você já deva ter passado por isso, de você lembrar claramente, poxa, eu fiz isso. Tá, deixa eu dar um exemplo aqui mais prático. Eu deixei a minha toalha estendida no varal. Eu tenho certeza disso. E aí sua esposa, seu marido, chega com a toalha dizendo que você deixou em cima da cama, né? Óbvio que é um exemplo, né? Bem simples, mas às vezes você tem 100% de certeza que você fez algo, mas você não fez, né? Em algum momento,
a forma como você interpreta uma situação nem sempre pode ser ali a realidade. Por isso que é tão importante a gente ir para a terapia, para a psicoterapia, tá ali com um profissional qualificado e devidamente registrado para que a gente possa entender se tudo aquilo que a gente está interpretando do mundo realmente é verdade, realmente faz sentido, realmente é tudo aquilo que eu estou enxergando e que de alguma forma está trazendo um prejuízo para mim, mas nem sempre é essa a realidade. Então a TCC ela traz essa ajuda, né? Para que a gente possa clarear ainda mais, limpar as nossas mentes e poder ter uma maior qualidade de vida, né? O quarto ponto que eu trago aqui para vocês é a ilusão de pertencimento e controle. Isso também é muito claro na série, desde os primeiros ali episódios, né? A Evelyn, ela cria uma falsa sensação de família, né? E isso prende os alunos, né? Prende os adolescentes emocionalmente. Tem muitos adolescentes ali que não possuem um contexto familiar. Mesmo que eu consiga fugir do instituto, eu não tenho para onde ir. Então, essa falsa sensação que ela traz ali de família, de estamos juntos, de aqui você não está só, de aqui você não está sozinho, isso traz em algum nível um conforto para aquelas pessoas que já estão ali privadas de sono, de alimentação, de vínculos externos, né? Muitas coisas ali que, poxa, tinha forte vínculo com irmã, com pai, acaba sumindo e sobrando somente aquilo ali. Então, é uma falsa ilusão de pertencimento, né? E até na psicologia a gente fala que o ser humano ele foi criado para pertencer, né? Então você vê que as pessoas em algum momento elas estão procurando participar de algum grupo, seja time de futebol, seja algum tipo de torcida, seja algum hobby, seja algum grupo de leitura, partido político, enfim, em algum nível, em algum momento da sua vida, você tentou se encaixar em algum grupo, seja até aquele videogame que você gosta de jogar, aquele jogo ali, você tentou, né, entrar em algum modo que tenha um coletivo. Então a psicologia chama, né, para essa atenção ao pertencimento e aí a série encaixa isso muito bem, né, com a questão da ilusão e aí, consequentemente, o controle. O quinto ponto, pessoal, que eu quero abordar com vocês é justamente o ciclo de obediência e a perda do senso crítico. Esse é o quinto ponto, né? Os alunos de Taupines, eles começam a questionar, não, eles começam a obedecer sem questionar. Então chega no momento que aquilo ali se torna uma rotina, através do medo, através da culpa, né? Olha, fulano não seguiu e aí ele teve uma consequência. Poxa, eu sei que eu não vou fugir daqui, eu não consigo, então eu vou obedecer para que eu não passe por aquela punição. E aí acaba reforçando o comportamento, né? Psicologia experimental fala muito bem sobre isso, né? Punição, né? E o outro que eu esqueci agora, né? E como vocês sabem, eu não corto os vídeos, mas em algum momento eu vou lembrar, tá bom? Por favor, me perdoem, psicologia experimental. A maioria das pessoas, elas seguem ordens erradas apenas por medo ou pressão social, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes você nem concorda com aquilo que está sendo feito. Mas só porque o grupo no qual você está inserido está fazendo aquilo, você meio que eu vou para não ficar só, ou eu vou para não, eita, é o do contra, né? É o chato, enfim. Então isso passa, né, pelo ciclo da obediência, você ali quando está inserido dentro de um grupo, né? E isso acontece no dia a dia. Contextos familiares, contextos de relacionamentos amorosos,
contexto de profissionalismo mesmo, né? Muitas vezes você se submete a algo no seu relacionamento que não é saudável, mas com medo, com culpa, você acaba, não, é só uma vez, é só isso, é só aquilo, né? Infelizmente, muitos contextos também de abusos, né? E isso a gente vê também, né, na questão profissional. Então esse foi o quinto ponto que eu trouxe aqui para vocês, para a gente associar com a série Desobedientes, que é o ciclo de obediência e a perda, né, do senso crítico, onde as pessoas começam a se calar por causa desse medo do julgamento do grupo no qual eles estão inseridos. E aí, para a gente ir finalizando, pessoal, uma reflexão e uma crítica social, né? A série ela mostra muito a terceirização da educação emocional dos filhos, né? Diante ali dos pais. A gente vê principalmente as duas atrizes principais, né? Elas possuem vínculos familiares que a gente pode entender num nível de perspectiva psicológica como não adequados, né? Tanto olha, eu já esqueci o nome delas, tá vendo? Por isso que é bom aqui ter o roteiro. Como é o nome das duas criaturas? Eu vou achar. Aqui, a Leila e a Abby. Tá vendo? Eu falei que de nome, né, eu não sou muito bom. Então, a Leila e a Abby, elas vêm de contexto familiar, de contextos, né, familiares, vamos dizer assim, não adaptativos. E isso traz consequência, né? A gente sabe que uma criança que ela cresce muito no contexto de falta de limite, né, ou até de privação, de frustração, isso traz consequências na vida adulta. Então, eu preciso fornecer ali para a criança repertório para que ela possa lidar com frustração, porque frustração vai ter em toda parte da vida. Seja você criança, adolescente, adulto, quando você entra no mercado profissional, aí é que aparece mesmo, né? Então, você vai se frustrar em algum momento dessa vida. Isso vai acontecer. Agora, a questão é, quando acontecer, você terá repertório suficiente para lidar com isso, para que isso não vire algo sofrível para você, vamos colocar assim, né? Então, quis trazer também essa reflexão e essa crítica, né, social que a série mostra claramente sobre essa educação, né? E muitas vezes, obviamente, começa ali no contexto familiar. A série também traz, né, esse alerta para o contexto escolar, porque são grupos distintos, né? Cada um com seu objetivo, mas não deixam de ser ambientes diferentes que vão moldar como ali a criança, o adolescente, ele vai agir na sua vida. Então, muito importante também esse ponto que a série traz para a gente. Então, meu povo, quero fazer esse fechamento aqui com vocês, né? E agora eu vou falar um pouquinho do final da série, então vai ter spoilers, né? E aí, se você não assistiu ainda, pode parar por aqui. Só lembre-se, né, se não curtiu esse vídeo ainda, curta. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de material, porque eu posso, né, falar sobre outras séries. Então, deixa aqui uma série que você gostaria que eu comentasse, né, se você gostou desse tipo de vídeo. Se você tem alguma dúvida, acredita e concorda com o que eu falei aqui, deixa nos comentários também. É importante para mim, para que não somente eu veja que faz sentido, mas também que o YouTube entenda que esse conteúdo é de valor e possa entregar para mais pessoas, tá bom? Então, se você não assistiu ainda até o fim, já pode se despedir, já pode seguir e até o próximo vídeo. Mas você que já assistiu a série toda, bora lá. O final, pessoal, como eu falei, eu fiquei um
pouco decepcionado porque eu esperava mais. A série deixou muitas pontas soltas, né? Mas o que eu percebi ali daquele final é que a gente vê claramente que tudo que os personagens percorreram ao longo da série molda muito o que eles serão no futuro. Então, o contexto de manipulação, da falsa família, até a outra, né, tá, que estava grávida, né, teve o filho no final da série. Vocês percebem que ela agora quer ser a nova líder, né? Ou seja, ela quer criar um novo instituto, um novo movimento, mas para que ela continue. É quase que um ciclo, né? Eu passei por aquilo, mas eu acredito que aquilo é o correto, porém eu quero fazer do meu jeito. Então eu vou passando por cima do outro, né? Como a Evelyn já tinha feito anteriormente, com o primeiro rapaz lá da do instituto, né? Vamos falar assim. Quase que eu dizia uma seita, né? Mas enfim. Então percebam como o ciclo continua, né? Se a gente não parar para analisar, parar para refletir, esse ciclo ele vai se estendendo por toda a nossa vida e vão mudando todas as nossas decisões. É tanto que um dos personagens principais também, né, o policial, que eu não me recordo o nome dele, não anotei aqui, então não vou ter o nome dele. E a gente até teve aquela expectativa, poxa, ele conseguiu fugir, ele levou o filho dele para tirar daquele ciclo, romper aquele ciclo, mas não foi aquilo que aconteceu. E infelizmente, a gente vê muito isso no dia a dia, né? Pessoas que muitas vezes até entendem que estão em um contexto não adaptativo, mas preferem estar ali porque tem receio do que pode acontecer fora dali, né? Então, o final da série trouxe muito isso pra gente. Uma conseguiu, a outra que passou pelo processo ali da lavagem cerebral, né? Vamos falar dessa forma, não conseguiu romper o ciclo e aí permaneceu. Mesma forma, o rapaz, né, o policial, ele também não conseguiu romper, ficou também aprisionado no ciclo e a gente só teve ali uma personagem de fato fugindo, conseguindo, né, o alcance. Por isso que eu reforço para vocês, saúde mental é importante, é fundamental. Muito cuidado com o que você consome de informação, muito cuidado nos ambientes no qual você está inserido, porque o teu ambiente familiar vai te moldar, o teu ambiente da escola vai te moldar, o teu ambiente virtual principalmente vai te moldar também. Tudo isso são ambientes que vão te moldar, né? E de acordo com o nosso modelo cognitivo, se você não buscar uma ajuda, provavelmente pode ter algum contexto, alguma crença ali desadaptativa que pode trazer prejuízos para o teu modo de agir. Então, eu achei bem bacana trazer isso sobre essa série, porque deu para explorar vários conteúdos, né? E aí, se você ficou até aqui, agradeço de coração e siga o mesmo conselho que eu já dei, né? Fale se faz sentido ou não, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você tem outra série para indicar para que eu assista e traga aqui um ponto de vista mais psicológico também, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Para você que está chegando aqui agora também, meu nome é Marcelo Pinheiro, sou estudante, né, na reta final aí de psicologia, mas sou formado em ciências contábeis, tenho pós-graduação em recursos humanos e atualmente trabalho, né, nessa área de RH e tenho formação em TCC, sou apaixonado por neurociência e estou iniciando esse canal justamente para levar mais conteúdos para vocês e também, né, poder combater o meu perfeccionismo. Porque se você está aqui até agora, você percebeu que esse vídeo não tem nenhuma edição. E eu acredito que, como a maioria das pessoas, eu também não tenho tempo. E se eu fosse parar para editar esse vídeo, provavelmente esse canal não iria para frente. Então,
essa foi a forma que eu achei de poder, né, trazer mais conteúdos para quem precisa. Então apoia, deixa aquele like, comenta aqui, envia para quem já assistiu essa série, para que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até mais!